Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nossa primeira aula, nós vamos entender o que estuda a patologia, vamos entender suas classificações e alguns termos importantes que a gente vai utilizar durante toda a nossa disciplina. Então eu vou colocar aqui algumas informações importantes. Primeira coisa, nessas minhas anotações, é que a patologia ela pode ser dividida em patologia geral, que é a nossa, que estuda os mecanismos comuns de todas as doenças, como, por exemplo, inflamação, um processo de cicatrização, um processo relacionado à morte celular. Então isso é comum a todas as doenças. E a patologia chamada especial ou sistêmica, também chamada assim, estuda, por exemplo, doenças do trato gastrointestinal, doenças do sistema nervoso, doenças cardíacas, que não é bem o nosso foco. Então, nós vamos estudar esses mecanismos comuns e, obviamente, a gente vai falar de algumas doenças relevantes, importantes e prevalentes no nosso meio, ok? Mas é uma divisão bem importante em relação à patologia. Opa, esqueci meu nome. Eu me chamo, então, Rodrigo Andrade. Aqui eu coloquei um esboço, olha só, a gente definir os termos utilizados na patologia, por exemplo, etiologia, que significa causa. Patogênese ou patogenia é o mecanismo, a sequência de eventos de como desenvolve aquela doença. Alterações morfológicas, enfim, a gente vai entender o que significa esses termos e até mesmo a gente vai entender o que significa patologia. Patologia, já vou dar um spoiler aqui, estou me antecipando, mas é o estudo do sofrimento, ou conhecimento do sofrimento. Um termo meio forte assim, mas significa que eu vou entender como aquela doença se desenvolve, o que causou ela, se foram fatores adquiridos, se foram fatores genéticos. Então a gente vai entender nessa primeira aula de introdução à patologia quais são esses termos e o que eles significam. Aqui, pessoal, eu coloquei, em relação à terminologia, os profissionais da saúde todos têm a disciplina de patologia geral, então ela acaba sendo muito importante na comunicação entre os profissionais de saúde. Então é importante um enfermeiro conversar com o médico, bem como conversar um nutricionista com o fonoaudiólogo, todo mundo, né? É uma equipe chamada multiprofissional. Isso é importantíssimo para entrar num acordo para beneficiar o paciente. E aqui eu coloquei também as principais técnicas utilizadas, as chamadas técnicas histopatológicas. Se uma pessoa, por exemplo, está com uma manchinha aqui, um sinal que mudou de cor, está meio suspeito, ela vai lá num dermatologista, ele suspeitou realmente que pode ser um melanoma, um câncer de pele. Então se faz uma biópsia, se retira, e depois de processado, de vários fatores que devem ser feitos nessa manipulação de amostra, vai chegar lá no laboratório para o médico patologista, analisar no microscópio e ver se realmente aquela manchinha lá é uma neoplasia, é um tipo de câncer, por exemplo, né? Se é um tumor benigno ou se é um maligno, que é sinônimo de câncer. Então, toda essa etapa de preparação, aqui eu vou dar só uma noção para vocês nessa primeira aula, porque quem faz isso é um técnico histológico. Então ele prepara, manipula essa amostra para o médico analisar. Então olha só, eu falei para vocês aqui que patologia é uma das terminologias que a gente vai ver, é o estudo, é o conhecimento do sofrimento. Tá? Então isso deriva dessa palavra, é só a gente pegar ali patologia, né? Então é uma ciência que estuda os aspectos estruturais e funcionais das doenças, assim como seus mecanismos, que envolve lá a chamada patogênese ou patogenia, e as suas consequências. Que consequências podem ser essas? Bom, essas consequências podem ser alterações morfológicas, pode mudar a morfologia daquele tecido, daquele órgão, pode aumentar de tamanho, pode diminuir, por exemplo. Isso pode ser observado, talvez numa biópsia, ou até mesmo numa necrópsia. Olha só, todo mundo já ouviu falar de doença de Alzheimer.
Sabe como é que é o diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer? Somente na necrópsia, infelizmente. Então, é um diagnóstico por exclusão. O médico avalia, é um tipo de demência, não é uma demência senil, é por outros mecanismos, e daí sobra lá doença de Alzheimer. Mas para ver realmente se aquele idoso lá que morreu realmente tinha doença de Alzheimer, não era só os sinais, sintomas, falta de memória, tem que retirar um pedaço do cérebro e analisar para ver se tem proteínas que são acumuladas, né, os chamados beta-amiloides, nesse cérebro desse paciente. E aí sim, depois da morte, se faz o diagnóstico. Tá? Então essas consequências são devidos então a uma patologia específica que pode mudar a estrutura do tecido, do órgão e também vão gerar sinais e sintomas. No caso do Alzheimer, falta de memória, às vezes lembra lá algo bem específico que aconteceu décadas atrás e daí vai evoluindo, progredindo, que é uma doença neurodegenerativa e chega num ponto, numa fase que a pessoa não consegue saber quem ela é, não consegue fazer as funções básicas, né? Ir no banheiro, enfim, é uma doença muito triste. Não lembro dos familiares, tudo mais. Olha só como é importante a nossa disciplina. Ela acaba unindo conhecimentos que vocês têm ou tiveram ou estão estudando de imunologia, né, que envolve as doenças autoimunes, como lúpus, ou uma batalha entre o sistema imunológico e uma doença infecciosa, por exemplo, na Covid-19, é isso que tem, uma tempestade de citocinas. Então também a microbiologia, é importante no estudo de vírus, bactérias, protozoários, parasitas que podem causar, né, doenças infecciosas, dependendo do patógeno, causar diarreia, causar problemas de síndrome respiratória aguda grave, enfim, depende muito do micro-organismo. A gente tem que entender muito bem como o nosso corpo funciona e para isso nós temos que saber a anatomia, do que ele é feito, os tecidos, né, na histologia, as reações bioquímicas, as enzimas. A gente precisa entender também na farmacologia como vão agir esses fármacos para consertar ou curar ou muitas vezes dar um tratamento de suporte para aquele paciente. Então notem que envolve muitas disciplinas. Então precisa de uns pré-requisitos, eu sempre vou revisar essa parte inicial, mas a patologia é central para a gente entender como se desenvolve, como evoluiu, qual o prognóstico, o diagnóstico daquela doença, a gente tem que saber essas coisas. Então é uma área que envolve muito conhecimento na patologia geral para a gente entender, né, a etiologia, a causa, como se desenvolve na patogênese e o que ele pode causar, sinais, sintomas ou alterações nos tecidos, ok? Aqui eu comentei com vocês os ramos ou campos da patologia, né, estuda aspectos comuns, causas, mecanismos, lesões e alterações, por exemplo, na função. E na patologia especial, quando a gente estuda diretamente a doença de um determinado órgão. Doenças cardíacas, eu tinha comentado, né? Doenças do sistema nervoso central, gastrointestinal, doenças renais, tá? E aqui é o nosso foco da disciplina. A gente vai acabar estudando algumas patologias, obviamente, a gente não vai estudar somente os aspectos básicos, mas a gente tem que entender que muitos desses aspectos básicos estão presentes em várias doenças. Inflamação, como eu tinha comentado, morte celular, necrose, então mecanismos de reparo ineficientes, enfim. Então esses mecanismos básicos nós vamos focar bastante, inflamação aguda, crônica, enfim. Olha só, na avaliação chamada patológica, nós temos aqui a lesão, a doença e algumas alterações. Tá? Eu vou acabar olhando um pouquinho para baixo que eu estou riscando aqui, mexendo no iPad. Ó. Nós temos alterações morfológicas que podem causar lesões macroscópicas, visíveis ao olho nu, ou microscópicas, como o nome já diz, só é muito pequena. Eu só vou conseguir ver lá numa biópsia,
com a análise do médico patologista. Então, algumas lesões macro. Deixa eu dar um exemplo atual. Uma pessoa com Covid-19 que está tendo complicações e que foi internada, muitas vezes ela tem lesões nos pulmões, principalmente, mas a gente já viu que pode causar diarreia, doença renal, alteração no sistema nervoso, como perda do paladar, perda do olfato, enfim. Um exemplo aqui que me veio agora, infiltração pulmonar causada pelo Covid-19. Então, com um raio-x, uma eco ou uma tomografia, dá para ver essas alterações, que é devido a um processo inflamatório, no qual o sistema imunológico está tentando combater o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Muitas vezes essas lesões não são visíveis a olho nu. Então tem que fazer uma técnica de imunohistoquímica, tem que colocar lá reagentes, ou às vezes até antígeno anticorpo para conseguir detectar e visualizar se tem uma alteração ou não. Então, resumindo, essas alterações morfológicas podem ser bem grandes, macroscópicas, ou pequeninhas, microscópicas. Daí vão ser técnicas diferentes para analisar que lesão pequena é essa. Essa aqui está ganhando muito destaque, pessoal, alterações moleculares. Então envolve aqui técnicas bioquímicas ou moleculares. As moleculares estão em voga porque a partir da análise do genoma de uma pessoa, que vamos supor que ela acha que vai desenvolver câncer de mama. Lembram daquele caso da Angelina Jolie? Ela fez mastectomia total. Por quê? Porque a tia dela, a mãe dela, um monte de parentes lá já tiveram câncer de mama, câncer de ovário, e daí ela resolveu detectar de forma precoce alguns genes que predispõem ao câncer de mama. É o chamado BRCA1 e BRCA2. Se encontra mutações nesses genes, a chance de desenvolver câncer de mama é bem alta. Então ela fez essa análise genética, uma medida de prevenção, e viu que tinha essas mutações. Então ela tinha uma chance muito grande de desenvolver. Por isso que ela fez a mastectomia total. Então a nossa medicina ela é muito baseada em tratamentos. E depois que a pessoa já desenvolveu todas aquelas alterações morfológicas, enfim, sinais e sintomas, para tentar o tratamento. Essa parte de prevenção é muito pouco abordado, assim, né? Então é uma forma de pensar também. A gente previne, a gente evita todas essas complicações, ok? Então essa parte de análise molecular, a predisposição genética, ela está avançando muito, tá? E técnicas bioquímicas, ou seja, a análise de parâmetros no sangue, como enzimas, diagnóstico. Por exemplo, se uma pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, ela pode dosar lá no laboratório creatina quinase, MB, ou troponinas, principalmente a troponina I, e essas enzimas, essas proteínas estão dentro do coração. A célula do coração é chamada de cardiomiócito. Opa, se ela está dentro do coração, dentro de uma célula chamada cardiomiócito, ela está protegida ali pela membrana plasmática, correto? Se a pessoa tem infarto agudo do miocárdio, teve uma obstrução em relação à oxigenação. As coronárias lá foram interrompidas, o seu fluxo sanguíneo. Não está chegando mais oxigênio, glicose, nutrientes, aminoácidos, ácidos graxos, nada disso. Imagina que entupiu. Se entupiu, não está chegando nada disso. Se não está chegando nada disso em relação a nutrientes, a célula não consegue se manter porque falta ATP, falta energia. E se falta ATP, ela não consegue mais exercer suas funções. E aí pode acontecer um tipo de morte celular chamado de necrose. E se isso realmente for uma obstrução completa, a célula do coração, o cardiomiócito, morre e a membrana plasmática do cardiomiócito rompe-se. E tudo que tinha dentro lá no citosol, como enzimas, troponinas, CKMB e troponina I, vão para a corrente sanguínea. Então, quando uma pessoa está com angina, dor no peito, ela pode dosar, quantificar essas enzimas, como a CKMB, troponinas e até outras também, para ver realmente se saiu da célula cardíaca. Se acontecer isso, por exemplo, dor no peito, angina, aumento da troponina I, aumento da CKMB
e muitas vezes acompanhadas com uma alteração no eletrocardiograma, e isso pode ser o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tá? Só para vocês terem uma noção, tem vários parâmetros bioquímicos, proteínas, enzimas, que podem ser utilizadas para diagnóstico. Às vezes a pessoa está com um problema renal. Opa, os rins fazem filtração, o que mais? Filtração, reabsorção e secreção, e excretam aquelas substâncias. Se o rim não está funcionando legal, esse processo de eliminação não ocorre de forma adequada. Então o que acontece? Eu tenho um acúmulo de muitas substâncias tóxicas, muitas vezes, na corrente sanguínea, e eu não estou conseguindo eliminar para ir para a urina. Então, se eu tiver um aumento de creatinina, de ureia, de ácido úrico, eles são parâmetros da função renal. Então, isso pode ajudar no diagnóstico de alguma doença, de alguma patologia que está afetando o funcionamento dos rins. Entenderam a correlação? Alterações funcionais, que podem estar relacionadas a um funcionamento mais baixo da célula, tecido, órgão, ou sistema como um todo, por exemplo, o sistema cardiovascular. Aqui tem alguns termos importantes, ó. Causas, que isso aqui nós veremos em seguida, mas já adianto, ó, eu sou do rei do spoiler, né? É a chamada etiologia, que é a causa. Etiologia significa por que aquela pessoa desenvolveu. Por exemplo, eu falei agora há pouco do Covid-19. Qual é a etiologia do Covid-19? Infecção pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Ok? Qual é a causa mais comum, sei lá, da diabetes tipo 1? A causa mais comum é uma doença autoimune que destrói as células beta do pâncreas. Essa é a etiologia mais comum. Pode ter outras coisas, mas essa é mais comum, tá? Então, etiologia significa causas relacionadas. E muitas dessas doenças, pessoal, não vão ter uma causa bem definida. Por exemplo, qual é a etiologia do câncer? Opa, câncer é uma doença multifatorial. Existem fatores ambientais importantes, alguma predisposição genética, às vezes. Então, muitas vezes não dá para saber o que causou aquele tumor, aquele câncer, né, aquele tumor maligno. Então, agora me veio em mente aqui rapidamente, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Isso é importante que a gente vai estudar ainda na nossa disciplina. Então, câncer são vários genes mutados que acabam descontrolando ali o processo de divisão celular. Ele fica desorientado e começa a aumentar e aumenta a massa. Ok? Então todo câncer é genético. Mas eu posso ter um câncer e não tem nenhuma relação do meu pai, da minha mãe, da minha tia, nada. Sou o premiado da família, né? Premiado entre aspas. Então essa é uma correlação importante. Muitas vezes eu não consigo definir a causa daquela doença. Período de incubação. Período de incubação significa o período que eu infectei, por exemplo. Vamos continuar ali com um exemplo do Covid. Eu inalei lá partículas virais. Alguns estudos mostram que precisa de mais de 1000 partículas infecciosas para começar o desenvolvimento, para tu realmente estar infectado com o novo coronavírus e causar ou não esses sintomas. No período que eu inalei o coronavírus, vou continuar com esse exemplo, até o aparecimento dos sintomas ou não, eu estou nesse período de incubação. O período médio de incubação do novo coronavírus é em torno de 5 dias. E ele pode variar de 2 até 14, mas a média, que agora já sei estudos grandes, né, mostrando que é 5 dias. Então eu me infectei domingo, sei lá, sexta-feira eu vou começar a tossir. Então é mais ou menos assim, ok? E o grande problema, em torno de 45% dos casos de pessoas infectadas não apresentam sintomas, ou os sintomas são muito leves e a pessoa nem percebe. Então ela está transmitindo para outras, por isso a importância do isolamento. Período prodrômico. É um período que apresenta então sinais e sintomas inespecíficos.
Pô, é bem difícil, né? Tu diferenciar o novo coronavírus no início ali de uma gripe ou de outro resfriado. Então, tosse, coriza, febre, mal-estar são sintomas inespecíficos, né? Então esse chamado período prodômico. E o período de estado é o chamado de sinais e sintomas típicos, né? No caso do coronavírus, não é ninguém, nem todos vão ter esses sintomas característicos, né? Tosse seca, dor de cabeça, às vezes dificuldade para respirar, que daí já é mais grave, né? E esse período de estado que tem os sinais típicos, comuns daquela doença, ok? Elas podem evoluir para uma cura, para um processo de cronificação ou, infelizmente, através de complicações que podem ir até o óbito do paciente. Algumas não têm nenhum tipo de sequela e outras têm. Eu já li alguns trabalhos, no caso do Covid, que alguns já tiveram alguns tipos de alterações, sequelas pulmonares. Mas depende de vários fatores. Como é uma doença nova, muita coisa está sendo descoberta no momento. Então, essas alterações envolvem predisposição genética, comorbidades. Saiu um artigo interessante também em relação a um agravamento maior em pessoas do tipo sanguíneo A. Então, algo bem interessante. Então, a gente tem que ficar sempre ligado na ciência, que é ela que comanda as decisões, né? Então, não é opinião, é ciência baseada em evidências. E aqui, pessoal, é a parte central da nossa aula. Nossa primeira aula aqui é o processos de doença. Então, nós temos aqui as causas, que é a etiologia, que nós já vimos, agora a gente vai desenvolver mais. Mecanismos de desenvolvimento, ou seja, a sequência de eventos, como aquela doença está acontecendo, resumindo. Então nós temos a chamada patogenia, ou também chamado de patogênese. Vocês podem ver esses dois nomes. Os dois significam a mesma coisa, tá? Então aqui, etiologia, o que causou? Patogenia, como está acontecendo, como é que está desenvolvendo aquela doença. Só para fazer o link com o que a gente estava conversando, do Covid, bom, a patogenia do Covid já tem algumas coisas bem importantes, né? De inflamação, de edema pulmonar, a pessoa tem dificuldade de respirar, tem acúmulo de líquidos, de células do sistema imunológico que atrapalha as trocas gasosas. Então esse é o mecanismo, a patogenia ou patogênese do Covid-19, entre outras coisas, tá? Mas é uma delas. Consequências funcionais. Não, deixa aqui para baixo para ficar mais didático. Ó. Alterações estruturais em células. Eu tinha comentado do infiltrado pulmonar, né? Então, alterações na morfologia daquela célula, daquele tecido. E os sinais e sintomas, né? As consequências funcionais envolvem o que aquele paciente está apresentando. Está tossindo, está com febre, está com dificuldade de respirar. Eu estou falando tudo do Covid aqui porque é o tema mais atual que a gente está vivendo, né? Mas isso serve para qualquer doença, ok? Todas a gente vai saber, vai estudar pelo menos e buscar a etiologia, a patogênese, a morfologia e o significado clínico. Esses são os braços aqui da nossa patologia nesse processo de doença, ok? Bom, entrando de forma mais aprofundada aqui, ó, na etiologia ou causa, o conceito de que certos sintomas anormais ou doenças são causados é tão antigo quanto a própria humanidade. Aqui tem uma parte mais histórica, então, que nesse ano 2500 a.C., Arcades falou: se alguém ficasse doente, a culpa era do próprio doente, por ter cometido algum pecado ou por agentes externos como maus odores, né, um fedor da desgraça, a culpa era dele por ter ficado doente.
Olha que loucura. Frio, maus espíritos ou deuses. Então, se a pessoa ficava doente, se ela tinha diabetes, que é uma doença milenar aí, a culpa era da pessoa, né? Não era por uma falta de insulina ou coisas relacionadas. Era por esses motivos. Então, era bem precário, assim, a patologia nessa época, né? Nem tinha esse nome de patologia. Olha só. Atualmente há duas principais classes de fatores etiológicos. Nós temos aqui fatores intrínsecos ou genéticos, ou seja, a pessoa já tem aquele gene com algum tipo de mutação, né? E quando for expresso aquele gene, aquela proteína, ela vai desenvolver uma doença de caráter genético. Por exemplo, fenilcetonúria. É uma doença diagnosticada lá no teste do pezinho. Se a pessoa faz o teste do pezinho, a criança faz o teste do pezinho e depois é confirmado esse diagnóstico, ela tem a deficiência de uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que não transforma lá direito a fenilalanina, que é um aminoácido, em tirosina, que é outro aminoácido. Então tem um acúmulo de fenilalanina e pouca tirosina. Isso causa problemas, esse excesso de fenilalanina, problemas mentais, né, retardo mental, deficiência intelectual, né, alguns sintomas bem graves, depende dos níveis desse aminoácido, e a falta da tirosina, como ela é um precursor da melanina na nossa pele, geralmente essas crianças são bem branquinhas, elas não têm muito do pigmento da melanina, ok? É só um exemplo, tá? Então a gente vai estudar também algumas doenças de caráter genético. E às vezes é misturado, né? A multifatorial. Tem os genéticos e os ambientais, que é o de baixo aqui, ó. Então esses adquiridos pode ser infeccioso, ó, coronavírus, influenza, HPV, vírus HIV, nutricional, a falta de uma determinada vitamina, por exemplo, deficiência de vitamina C, causa escorbuto, que é uma doença. Agentes químicos, né, intoxicações, físicos, queimaduras, por exemplo, excesso de raios ultravioletas. Então nós temos esses dois grandes campos, né, de classes de fatores etiológicos, os genéticos e os adquiridos. Aqui nos fatores genéticos nós temos alterações induzidas por fatores ambientais, como aterosclerose e câncer. O câncer que eu já tinha falado de fatores diversos, né? Às vezes alimentação, tabagismo, álcool, poluição, enfim, é muito difícil de saber a causa exata de um tumor, né? Poucos são hereditários, como eu tinha comentado com vocês, e o processo de aterosclerose é o acúmulo, deixa eu botar aqui um desenho, ó. Olha só. A aterosclerose é isso aqui, eu começo a formar uma placa de gordura, um ateroma, num vaso sanguíneo. E se acontecer assim, eu tenho uma obstrução parcial. E se ficar mais gordura aqui, eu tenho uma obstrução completa. Imagina se esse vaso sanguíneo é o da coronária. Eu vou ter um infarto agudo do miocárdio, concordam? Então, a extensão de um infarto depende se está totalmente obstruído ou parcialmente e para qual região está levando esses nutrientes para o coração, se é para o ventrículo, se é para o átrio, se é uma grande extensão ou uma menor extensão do coração. E o que acumula aqui é principalmente uma lipoproteína chamada LDL. LDL, logo, Deus leva. É o colesterol ruim. Essa aqui é a chamada lipoproteína de baixa densidade. Tá? Esse logo Deus leva para vocês lembrarem. Esse é o colesterol ruim. Só que ele só é ruim quando ele está muito alto. Todos nós precisamos de LDL, porque essa lipoproteína, em níveis adequados, não vai acontecer esse ateroma. Ele vai distribuir o colesterol para a membrana plasmática, vai ser precursor de sais biliares, precursor de hormônios sexuais, enfim, tá?
Então, eu tenho aqui fatores ambientais, como a aterosclerose, consumo de lipídios, bem como a predisposição genética. Tem um gene chamado de ApoE, que pessoas que têm esse gene, esse polimorfismo deste gene, podem ter um risco maior, o ApoE4. Quem tem esse tipo de gene aqui expresso tem uma maior chance de desenvolver aterosclerose, ok? Então, nós temos fatores genéticos e ambientais associados. Então, isso pode ter uma influência em determinadas doenças. O conhecimento ou descobrimento da causa primária permanece o fundamento sobre o qual o diagnóstico pode ser feito, como as doenças que podem ser compreendidas e podem ser desenvolvido um tratamento específico. Então, se a gente sabe a causa, fica mais fácil tratar. Bom, é isso aqui que está o problema. É o excesso de lipídios, ou é este tumor que está causando. Então, a gente consegue tratar, né, o médico consegue tratar de forma adequada e precisa. Ou pelo menos é um tratamento de suporte. E aqui eu coloquei, ó, vocês não me conhecem ou me conhecem já fizeram alguma disciplina comigo, eu coloco muitos memes, seja na prova, seja na aula, seja em qualquer lugar, tá? E aqui são os famosos agentes patogênicos, tá? Esses agentes patogênicos, vocês estão vendo ali, ele significa que é a causa do desenvolvimento daquela patologia. Por exemplo, qual é o agente patogênico do Covid-19? É o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ok? Qual é o causador, a etiologia, por exemplo, o agente patogênico da cólera? É o Vibrio cólera. Então, é uma bactéria que causa diarreia, desidratação severa, tá bom? Então, esse aqui é o nosso meme da aula de hoje, os agentes patogênicos. E a patogenia, parece que a gente está falando muito de pato, né? Um nome meio esquisito, né? Mas o pato, como a gente viu lá na terminologia, significa sofrimento. Então a gente está vendo aqui como é os mecanismos, a sequência desses efeitos. Então aqui, patogenia ou patogênese é como ocorre a doença. Quais são as sequências de eventos que vão desenvolver e expressar essa doença, ok? Então a patogenia permanece sendo um dos principais ramos da patologia. Aqui eu coloquei como um exemplo de patogenia, notem aqui eu tenho hemácias normais, e aqui ó, na flechinha, olha só, hemácias no formato de foice. Isso aqui é característico da chamada anemia falciforme. A anemia falciforme, pessoal, olha só, eu tenho aqui dentro das hemácias uma proteína chamada de hemoglobina, ok? Uma pessoa com anemia falciforme, ela tem a mutação na cadeia, na subunidade beta dessa hemoglobina. Essa hemoglobina aqui ela tem 4 cadeias, ó. Deixa eu só mostrar aqui para ficar bem fácil. 2 cadeias alfas, que é esse símbolo, e 2 cadeias betas. Uma pessoa que tem anemia falciforme, ela tem a mutação aqui na subunidade beta. E isso faz que essa hemácia fica no formato de foice, porque tem bilhões, disse bilhões, de hemoglobinas dentro de uma hemácia. Então, se uma hemoglobina está meio torta ali, agora eu vou dizer o porquê, ela vai mudar a sua morfologia e não vai conseguir transportar oxigênio de forma adequada, vai causar dores nesses pacientes e ela fica meio que entupida, porque essas hemácias no formato de foice não conseguem ter um fluxo sanguíneo adequado nos pequenos capilares. Então não consegue levar oxigênio de forma adequada para esses pacientes. E olha só, aqui a anemia falciforme, que é uma também das doenças diagnosticadas no teste do pezinho, ela é uma doença genética que troca este nucleotídeo aqui, ó, o A. Então, o que é o GAG? Guanina, adenina e guanina.
Uma pessoa que tem anemia falciforme troca aqui este A, esta adenina, por uma timina. É só isso que acontece. Eu vou ter uma mutação que eu vou trocar um nucleotídeo, uma adenina, por uma timina. E lembrando que os códons são sequência de 3 nucleotídeos no qual eu codifico um aminoácido. E esse aminoácido aqui, de pessoas que têm a subunidade beta normal, ela vai ter aqui um aminoácido chamado glutamato. Ok? Isso as pessoas normais, que não têm anemia falciforme. A pessoa que tem anemia falciforme, que está aqui em azul, que trocou o A nessa sequência pelo um T, ela vai trocar o glutamato por uma valina. O glutamato é um aminoácido com carga negativa. Ele é um aminoácido ácido. E a valina é um aminoácido apolar. E esse aminoácido apolar, ele não consegue solubilizar bem água. Ele é hidrofóbico. E isso muda a conformação da subunidade beta, muda a subunidade, mudando essa subunidade beta, muda a conformação da hemoglobina. E como ela é feita basicamente de hemoglobina, as hemácias, por isso que ela fica nesse formato de foice. Tudo isso que eu expliquei para vocês aqui é o que a gente chama de patogenia, ou patogênese. É essa sequência de efeitos das respostas das células. Que seja por um agente etiológico, né, adquirido ou herdado, né, de forma genética. Beleza? Alterações morfológicas, eu tenho aqui alterações estruturais nas células ou tecidos que são característicos ou que levam diagnóstico no processo etiológico. Então, essas mudanças na membrana plasmática, às vezes mudanças no número de mitocôndrias, aumento do número do tamanho, por exemplo, do retículo endoplasmático liso, isso são alterações morfológicas. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que é etilista, consome muito álcool, que pode se tornar alcoólatra. Essa pessoa alcoólatra, ela vai ter um aumento na metabolização do álcool, devido ao maior consumo. Então eu vou ter uma expressão maior de enzimas que estão presentes no retículo endoplasmático. Então, quando eu analiso no microscópio, eu consigo ver que esta organela está maior. Por que ela está maior? Porque está vindo mais álcool da bebedeira. Entenderam? Então essas alterações morfológicas podem auxiliar no diagnóstico. Então a patologia diagnóstica se dedica a identificar a natureza e a progressão das doenças, estudando essas alterações morfológicas e alterações químicas nos pacientes, dependendo da técnica, por exemplo. Bom, recentemente, as limitações no diagnóstico baseado na morfologia se tornou evidente. Esses exemplos que eu falei nem sempre são viáveis. Às vezes tem uma doença que não apresenta mudanças significativas em relação à sua estrutura histopatológica. Então fica difícil do médico saber lá. Principalmente no estudo de tumores, né? Então, quando é uma alteração mais grave, mais evidente, essas alterações morfológicas são muito importantes. Quando eu não tenho todas essas ferramentas visíveis em relação à análise morfológica, eu parto aqui para técnicas de biologia molecular. Então, essas alterações morfológicas são importantes aqui para o carcinoma de mama, tumores em linfócitos, né, leucemias, por exemplo, e isso pode auxiliar muito na evolução, na resposta terapêutica, a partir de um exame sanguíneo e análise de um hematologista, ou de um médico patologista que estuda esse campo, ok? Então, quando as doenças não são causadoras de alterações morfológicas significativas, eu tenho que ter outras formas para identificar aquela doença, aquela patologia. Então a biologia molecular é muito importante. Voltando no coronavírus, se faz o RT-PCR para identificar se tu tem o vírus.
alterações morfológicas, como eu tinha comentado, de infiltrações pulmonares, são comuns para várias outras coisas, até mesmo para gripe, para asma, bronquite, às vezes tu tem alterações inespecíficas. Então tu precisa de algo mais preciso para fazer um diagnóstico chamado diferencial. Bom, e as consequências funcionais, o significado clínico, envolve então alterações morfológicas e distribuição nos seus diversos órgãos para um prognóstico, para ver se é um mau prognóstico, se é um bom prognóstico, para determinar sinais e sintomas. Se a pessoa está apresentando esses sinais e sintomas, provavelmente ela teve alteração na função daquele tecido, daquela célula, alterações morfológicas muitas vezes são seguidas disso, e a gente consegue ver lá a etiologia e a patogênese em muitas das doenças, né? Como eu tinha comentado, tem umas que fica bem difícil conseguir identificar. Bom, aqui é só para a gente ter uma noção, pessoal. Eu coloquei aqui mais relacionado a curiosidades, porque muitas vezes chega lá uma lâmina e veio de uma biópsia. Daí a gente não sabe o caminho. Bom, saiu do paciente, estava lá uma massa tumoral que estavam suspeitando do melanoma. E chegou a lâmina pronta lá no laboratório. Que parte é essa? Isso aqui envolve as chamadas técnicas histológicas, ou histopatológicas, né? Então, os tecidos do organismo, né, são obtidos para a realização de diagnóstico e são processados no laboratório de histologia ou patologia para a confecção de córtex histopatológicos, né, se eu quero estudar o funcionamento normal ou analisar que patologia causou aquela modificação morfológica. Tá? Então eu vou analisar essas lâminas num microscópio, em fatias bem fininhas. E para isso eu preciso de um aparelho chamado de micrótomo. Porque eu não posso pegar aqui um sinal grande e colocar no microscópio. Não. Eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que processar, eu tenho que colocar parafina, eu tenho que desidratar, tenho que formar um bloco duro para depois cortar numa faixa ali de 5 a 10 micrômetros. É muito pequenininho, bem fininho. Por que tem que ser bem fininho? Porque quando eu boto no microscópio, a luz tem que passar e atravessar essa minha peça histopatológica. Não pode ser muito grosso. Então tem que ser bem fininho, corado, tudo identificado, para eu conseguir passar a luz e conseguir fazer o diagnóstico. Digo fazer, quem faz isso é o médico patologista, ok? O processamento dos tecidos, sejam estes em biópsias, grandes peças removidas no momento da cirurgia, ou tecidos de autópsia, são processados por profissionais especializados. Então tem técnicos em histologia que realizam todo esse processo. É uma área bem bacana para ter algo a mais, para ser, né, técnico em histologia, tem que fazer um curso especializado e aparece muito em concursos, então uma área complementar, né? Acho bem bacana. Eu já fiz um curso de histologia e foi muito bom. O curso que eu fiz foi na URGS, eu nem sei se tem ainda, mas se vocês procurarem, com certeza vão encontrar coisas bem boas relacionadas a essas técnicas. Bom, essa técnica histológica visa então a preparação dos tecidos para passar a luz ali uma peça bem fininha, tá? Então essas etapas, essas sequências para elaboração de uma lâmina histopatológica envolve fixação dos tecidos, então se faz uma preservação, geralmente é com formol e depois dá até para ficar anos tu colocar numa solução alcoólica. Então essa fixação nos tecidos é importantíssima para não causar uma degradação, seja contaminação por micro-organismos ou pelo próprio metabolismo celular. Então se isso continuar ativo, essas reações vão acontecer e vai prejudicar aquela peça que vai ser analisada pelo patologista. Então por isso que tem
que ter várias sequências exatas aqui para tu conseguir uma melhor peça possível. Tem que desidratar, geralmente usa-se soluções alcoólicas de 50%, de 70%, de 100%, e depois se tem mais uma etapa se coloca essa lâmina no xilol, tá? Então essa fixação dos tecidos é importantíssima, depois seguido por várias etapas de desidratação. Inclusão, se coloca essa peça que vai ser analisada em contato com a parafina, que é tipo uma cera de vela, para ficar rígido, para depois tu conseguir cortar. Lembra que eu tenho que fazer uma fatia de 5 a 10 micrômetros? Então eu tenho que ter um negócio sólido, não posso ter uma solução líquida, né? Então essa chamada microtomia é quando eu coloco no aparelho que fatia, chamado micrótomo. Depois, dependendo do que eu quero analisar, se eu quero ver determinada bactéria ou determinada célula, eu quero corar um núcleo ou citosol, eu vou fazer diferentes tipos de colorações. E depois faço a montagem de lâminas, às vezes eu coloco uma bem pequenininha em cima, que é a lamínula, para finalmente estar pronto esta lâmina para ser analisada e auxiliar no diagnóstico. Então, a amostra de tecido ou órgão recebido pelo laboratório de patologia vem acompanhada pela requisição de exames, e é bem importante aqui informações sobre o paciente, história clínica, local, origem da amostra. Aqui é bem básico, mas os principais erros no laboratório é a chamada etapa pré-analítica. Então, se eu não tiver exatamente a história do paciente, o nome completo, a idade, o município de onde ele veio, o tipo de amostra, eu vou ter problemas relacionados a esses erros pré-analíticos, que são os piores. A maioria, 60%, 70% dos erros laboratoriais é nessa etapa de identificação, uma coleta inadequada, às vezes uma biópsia mal feita, tá? Então, isso é bem importante porque evita todos esses erros. Então, pré-analítico porque não foi analisado ainda. Erros analíticos é um problema lá relacionado à identificação, um problema relacionado ali a um mau diagnóstico, por exemplo. E o pós-analítico é uma mal elaboração, por exemplo, do laudo. Já foi feita a análise, já foi feita essa parte aqui de identificação que vocês estão vendo, só que o laudo foi inadequado ou foi para o nome errado. Enfim, só para vocês terem uma ideia dos erros que acontecem nos laboratórios. E esse aqui, ó, essa figura, deixa eu ver, agora está mostrando, os cortes histológicos são realizados então num aparelho chamado de micrótomo. Então tu coloca aquela peça ali de parafina, que já está sólida, e ele corta bem fininho. Então ele possui uma lâmina bem afiada e um mecanismo de controle da espessura do corte. Geralmente não passa de 10 micrômetros. Dependendo do tecido ou órgão, eu não posso fazer esse procedimento. Então eu tenho que usar um aparelho chamado de criostato, que ele congela a amostra para depois fazer esse corte. Então tudo depende de qual tecido e órgão, senão o procedimento vai ser um pouco diferente, tá? Aqui está mostrando o criostato, ó, que é essa caixa refrigerada de menos 20 a menos 30 graus centígrados, contendo então um micrótomo. Então essas amostras são coletadas assim, uma lâmina de microscópio, e então vão estar prontas lá para coloração. E a coloração depende do que vai ser analisado. Aqui eu tenho alguns exemplos de coloração, ó. São caixas que vão ter esses corantes. Geralmente tu coloca numa caixa, depois tu vai fazer a lavagem, depois tu vai colocar outro corante, depende muito de qual técnica nós estamos falando. Uma das mais comuns é a chamada hematoxilina eosina. É uma técnica que a gente consegue corar aqui com hematoxilina o núcleo das células, em formato, uma cor roxa, e a eosina
agora com proteínas do citoplasma, uma cor mais rosada. Então, depende da técnica. Essa aqui é uma que provavelmente vocês já ouviram falar quando fizeram histologia. Essa aqui é outra técnica de coloração especial, ó, de Zahn-Nielsen. É uma coloração álcool ácido de Zahn-Nielsen. Estão vendo aqui aqueles pontinhos? Eu acho que se eu passar a caneta fica pior. Ó. Então, aqueles pontinhos ali roxos são o chamado Mycobacterium tuberculosis. Então, com essa coloração, a gente consegue identificar essa bactéria. Se eu fizesse hematoxilina eosina, eu não ia ver essa bactéria. Entenderam a relação? Aqui tem mais uma. Aqui é uma coloração que detecta a cândida pulmonar, que é uma complicação. Então, dá para enxergar esse fungo na região dos pulmões. Então, está tomado aqui. E isso ajuda muito no diagnóstico e também prognóstico, né, no caso dessa complicação aqui. Bom, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, uma visão geral da patologia, certo? Esses termos bem importantes, então o que é central e vocês devem estar afiados para a próxima aula é o conceito de etiologia, patogenia, essas alterações morfológicas e as alterações clínicas, os sinais e sintomas. Então, essas 4 coisas, ok? Até a próxima aula. Feito!